Boa noite, nômades. Vamos mergulhar no mundo ninja hoje, especificamente na Vila Oculta da Folha em uma história surpreendente. Então, deite em sua cama, coloque seus fones e tenha um bom descanso. O som distante de um sino ecoa pelas ruas estreitas. A luz dourada da manhã atravessa a cortina de papel de arroz, tingindo o quarto com um brilho suave. O tatame sob seu corpo ainda guarda o frescor da noite, mas o ar já começa a esquentar. Você desperta, não no seu mundo, mas na Vila Oculta da Folha, um lugar vivo, pulsando com cheiros de sopa de ramen, carvão queimando e o aroma das árvores que cercam a cidade. Ao abrir os olhos, o teto é de madeira simples, mas firme, e as paredes são adornadas por pergaminhos com caligrafias estranhas. Seu corpo está coberto por roupas leves, um tecido grosso, ajustado para não atrapalhar os movimentos. Ao lado, sobre um pequeno móvel, repousa uma bandana com o símbolo da folha gravado em metal. É o seu novo emblema, a marca de que você agora é parte de algo muito maior. Lá fora, o som de passos ritmados ecoa. Crianças treinam arremesso de shurikens em troncos de madeira, enquanto ninjas mais velhos saltam de telhado em telhado com movimentos quase irreais. Você respira fundo e sente o peso invisível daquela vida. Não há tempo para um café tranquilo, nem para se acostumar. Aqui, cada dia pode ser o último, e você está prestes a descobrir isso de forma dolorosa. O vento da manhã é fresco, mas carrega um sussurro inquietante. Você atravessa as ruas movimentadas da vila, onde comerciantes gritam preços, crianças correm com sorrisos despreocupados e gatos dormem ao sol. Mas seus olhos não conseguem se fixar por muito tempo nesses detalhes tranquilos, porque em todos os cantos há olhares atentos analisando, medindo suas capacidades. Aqui, cada passo seu é observado. Um ninja de aparência séria se aproxima. Ele veste o colete padrão da vila, e seu rosto, marcado por pequenas cicatrizes, parece esconder anos de batalhas. Sem cumprimentos calorosos, ele apenas diz: "Hoje vamos ver do que você é capaz." Não é um convite, é uma ordem. Você é levado até um campo de treinamento nos arredores da vila. O chão é irregular, coberto por folhas secas que estalam sob os pés, e o som distante de pássaros é interrompido por gritos de esforço vindos de outros grupos em treino. No centro, um tronco de madeira está cravado com kunais e marcas profundas de cortes. Seu instrutor aponta para ele. Imagine que isso é o seu inimigo. Ataque com tudo. Seu corpo trava. As armas frias e afiadas nas suas mãos parecem mais pesadas do que deveriam. Você tenta imitar os movimentos que viu nos outros, mas seu braço não tem a precisão. Sua postura é instável. As kunais caem no chão antes de atingir o alvo. O instrutor suspira, mas não demonstra piedade. Ele sabe que lá fora, nenhum inimigo esperará você estar pronto. E no mundo ninja, hesitar é morrer. Você segura o pequeno pergaminho com cuidado, sentindo a textura áspera do papel contra os dedos. A missão parece simples: levar a mensagem até o posto de vigia no portão leste. O instrutor não dá mais detalhes, apenas o observa com um olhar firme, como se quisesse gravar em sua mente que aqui não existem tarefas fáceis. As ruas da vila logo ficam para trás. Você caminha por um caminho de terra batida, ladeado por árvores altas, cujas copas balançam suavemente ao vento. Há algo de reconfortante no som das folhas se tocando, como um sussurro constante que acompanha cada passo. Pequenas casas rurais se espalham pelos campos, e alguns agricultores trabalham, curvados, cuidando das plantações. Tudo parece calmo, quase pacífico, mas é um tipo de paz que carrega um peso estranho, como se pudesse se quebrar a qualquer momento. A certa altura, você percebe que não está sozinho. À frente, um jovem ninja de aparência tranquila caminha no mesmo sentido. Ele se vira, dá um leve aceno de cabeça e continua em silêncio. É reconfortante saber que há outra presença humana ali, mas também inquietante perceber como todos nesse mundo se movem com uma cautela quase instintiva. Os olhos sempre atentos, o corpo sempre preparado para reagir. Você tenta imitá-lo, mas logo sente o quão distante está dessa naturalidade. O portão leste da vila surge no horizonte como uma muralha tranquila, mas imponente. Feito de madeira escura reforçada por placas de ferro,
Ele se ergue como um guardião silencioso. 2 sentinelas estão de pé diante dele, imóveis como estátuas. Apenas o movimento sutil de suas mãos, ajustando as armas na cintura, quebra a ilusão de que são parte da estrutura. Você se aproxima com passos cuidadosos. O som dos seus pés na terra parece alto demais, quase intrusivo naquele silêncio pesado. Quando finalmente está diante dos guardas, um deles estende a mão sem dizer nada. Você entrega o pergaminho e ele o recebe com um gesto seco, quase militar. O outro guarda, porém, mantém os olhos fixos em você por alguns segundos a mais, como se estivesse tentando medir algo que você mesmo não entende. O pergaminho é aberto ali mesmo, e o conteúdo lido em silêncio. Nenhuma palavra é dita, mas o semblante do guarda muda levemente. Não o suficiente para ser chamado de preocupação, mas o bastante para apagar qualquer resquício de neutralidade. Ele enrola o papel novamente, e antes de se afastar, diz algo baixo, quase um aviso. Volte pelos telhados, evite a estrada. Você não entende o motivo, mas também não ousa perguntar. Apenas assente, sentindo um frio subir pela espinha. Ao dar meia volta, percebe que o jovem ninja que encontrou no caminho já não está lá, como se tivesse desaparecido no ar. As palavras do guarda ecoam na sua mente enquanto você escala a primeira estrutura. As telhas de barro sob suas mãos estão mornas pelo sol, e cada apoio exige cuidado. Um passo mal dado, e o barulho pode denunciar sua posição. Ou pior, você pode cair de uma altura que não perdoa erros. De cima, a vila parece diferente. As ruas que antes pareciam largas e cheias de vida, agora se mostram como corredores estreitos e labirínticos, cheios de becos que se perdem na sombra. Você avança devagar, sentindo o vento bater no rosto, trazendo cheiros misturados, fumaça de fogueiras, aroma de temperos e algo metálico e distante que não consegue identificar. À medida que segue, percebe outros ninjas em movimento pelos telhados. Eles passam rápido, quase flutuando, o som dos passos mal sendo ouvido. Você tenta imitar a leveza deles, mas seu corpo parece pesado, desajeitado. Em um momento, a ponta do seu pé escorrega sobre uma telha solta, fazendo-a deslizar e cair, quebrando-se no chão lá embaixo com um som seco. Você congela. Lá embaixo, 2 civis olham para cima por um breve instante, mas logo voltam à rotina, como se ruídos vindos do alto fossem algo comum demais para se preocupar. A tensão aumenta a cada salto que você dá entre os prédios. Seus músculos queimam pelo esforço, e o coração parece bater alto demais no peito. Não há espaço para hesitar. Aqui, até um simples caminho de volta para casa exige a disciplina de um guerreiro. O caminho pelos telhados leva você até a região central da vila, onde o som das conversas e o aroma de comida quente começam a preencher o ar novamente. O contraste com o silêncio lá de cima é quase reconfortante. Quase. Ao descer para o chão, seus pés encontram a rua de pedra lisa, aquecida pelo sol da tarde. O fluxo de pessoas é constante, mercadores negociando, crianças correndo e o clangor metálico de ferreiros trabalhando nas forjas. Por um instante, você pensa que está seguro, até que algo quebra o ritmo. 3 figuras surgem pela entrada da rua e o som das conversas diminui. São ninjas, mas não se movem com a mesma leveza que os outros. Um deles manca, apoiado em um companheiro. O segundo carrega o braço ensanguentado, envolto em faixas improvisadas. O terceiro traz nos olhos um vazio difícil de encarar, como se tivesse deixado algo importante para trás. Eles não dizem nada. Passam por você e seguem para o prédio do hospital da vila, deixando um rastro de passos manchados de vermelho. As pessoas observam, mas não se aproximam. Aqui, ferimentos e cicatrizes não são raridade. São parte do cotidiano. Enquanto assiste, percebe que aquele jovem ninja que viu mais cedo, o mesmo que acenou na estrada, está entre eles. Seu rosto agora é pálido e a bandana da testa está manchada de sangue. Ele olha rapidamente para você, mas não diz nada. Apenas segue. O que antes parecia apenas um treino e uma entrega de mensagem, agora ganha um peso diferente. No mundo ninja, até o retorno para casa pode ser marcado pela dor. O chamado veio ao amanhecer. Uma missão de reconhecimento. Seguir por uma trilha na fronteira da região e verificar relatos de movimentação suspeita. Não era para haver confronto.
Apenas observar e retornar. Simples. No papel. Você segue com 2 ninjas mais experientes. A trilha é estreita, ladeada por árvores altas que bloqueiam boa parte da luz do sol. O silêncio é tão profundo que cada folha seca esmagada sob seus pés parece um alarme. Após algumas horas, o grupo para. À frente, a estrada se abre para um campo abandonado, onde as ruínas de uma antiga casa se erguem retorcidas pelo tempo. O mais velho do grupo ergue a mão, pedindo silêncio absoluto. Seus olhos fixam algo à frente. Você segue o olhar e vê alguém parado no meio do campo. Um homem alto, de capa preta com nuvens vermelhas costuradas. O chapéu de bambu cobre parcialmente o rosto, mas o suficiente de sua expressão aparece quando ele levanta a cabeça. O ar ao redor parece ficar mais pesado. Até os pássaros param de cantar. Você não precisa ser treinado para entender. Aquele símbolo na capa significa morte. Um membro da Akatsuki. Ele fala, mas sua voz é calma demais, quase cortês. Não costumo lidar com crianças, mas hoje talvez seja diferente. Seu companheiro mais velho não pensa 2 vezes. Faz um sinal rápido para você e o outro ninja. Correr. Mas antes que deem o primeiro passo, o chão ao seu redor se quebra em rachaduras finas. Uma pressão invisível envolve seu corpo, como se o próprio ar tivesse peso. Seu peito aperta e os músculos parecem mais lentos. O veterano lança uma cortina de fumaça. A visão se turva. Você ouve um som agudo, como metal cortando o vento, e instintivamente se joga para o lado. Um impacto explode no chão onde você estava 1 segundo antes, levantando terra e estilhaços. A fuga é desordenada. Saltos por entre galhos, corridas cegas entre árvores, o som da respiração ofegante se misturando ao bater acelerado do coração. Por um momento, você sente que a presença dele se aproxima e depois desaparece. Não por incompetência dele, mas porque claramente ele não precisava mais perseguir. Se quisesse, teria terminado com vocês antes mesmo da corrida começar. Vocês chegam a um ponto seguro, exaustos. Ninguém fala. E nesse silêncio pesado, você entende que viver mais um dia aqui foi pura concessão. O chamado veio ao amanhecer. Uma missão de reconhecimento, seguir por uma trilha na fronteira da região e verificar relatos de movimentação suspeita. Não era para haver confronto, apenas observar e retornar. Simples. No papel. Você segue com 2 ninjas mais experientes. A trilha é estreita, ladeada por árvores altas que bloqueiam boa parte da luz do sol. O silêncio é tão profundo que cada folha seca esmagada sob seus pés parece um alerta. Após algumas horas, o grupo para. À frente, a estrada se abre para um campo abandonado, onde as ruínas de uma antiga casa se erguem, retorcidas pelo tempo. O mais velho do grupo ergue a mão pedindo silêncio absoluto. Seus olhos fixam algo à frente. Você segue o olhar e vê uma figura parada no meio do campo. Alto, trajando uma capa preta com nuvens vermelhas. Um chapéu de bambu cobre parte do rosto, mas quando ele levanta a cabeça, o mundo parece ficar mais frio. Os olhos, vermelhos como brasas, com marcas negras girando lentamente em um padrão hipnótico. Você já ouviu histórias sobre aquilo, o Sharingan. E o homem diante de você não é apenas um usuário qualquer. É Itachi Uchiha. O ar parece ganhar peso, prendendo sua respiração. Até os pássaros se calam. Ele fala com uma voz baixa, calma demais para o perigo que representa. Não costumo lidar com crianças, mas hoje talvez seja diferente. O veterano ao seu lado reage rápido. Faz um sinal para você e o outro ninja. Correr. Mas antes que consigam dar o primeiro passo, o chão sob seus pés se racha, e seu corpo é tomado por uma pressão invisível. Seus músculos ficam pesados, e uma estranha névoa toma sua visão. Você sente que não está mais no mesmo lugar, até perceber que caiu em um genjutsu. O veterano lança uma cortina de fumaça, quebrando momentaneamente a ilusão. Vocês disparam pela floresta, saltando por entre galhos, enquanto cada som atrás de vocês parece anunciar que ele está ali, a poucos passos. Por um instante, você jura ouvir o farfalhar de seu manto cortando o ar, mas a presença desaparece de repente, não por incapacidade, mas porque ele quis. Vocês chegam a um ponto seguro, ofegantes. Ninguém fala. E no silêncio que se segue,
Você entende que Itachi não os deixou viver por misericórdia. Apenas não era o momento para ele matar vocês. Vocês caminham de volta à vila sob o peso do silêncio. A floresta, que antes parecia apenas um cenário natural, agora carrega uma sombra invisível, como se os galhos e folhas sussurrassem avisos que você não consegue entender. Cada passo ecoa na sua mente, trazendo imagens daquelas pupilas vermelhas, do olhar calmo e cortante de Itachi. Você tenta balbuciar algo, mas as palavras se perdem na garganta. O companheiro mais velho também não fala. Seu rosto está fechado, os olhos baixos, mas você sente a tensão nas costas dele, quase como uma presença física. Ao entrar na vila, a luz do fim da tarde parece pálida demais, como se a vivacidade daquele lugar tivesse diminuído. As risadas das crianças, o comércio das ruas, tudo soa distante, quase falso. Você percebe que algo dentro de você mudou. A inocência de quem pensa que é possível sobreviver sem medo já foi embora. Os mais velhos passam sem notar, alheios ao seu tormento silencioso. Mas para você, a vida ninja agora tem uma nova face. Não é apenas disciplina, esforço e honra. É uma constante dança com a morte, onde a próxima curva pode ser a última. A noite cai, e o silêncio do seu quarto parece mais alto do que qualquer barulho lá fora. Deitado no tatame, o teto de madeira é o único testemunho dos seus pensamentos inquietos. Você revira mentalmente cada detalhe do encontro com Itachi. Os olhos vermelhos, a pressão que quase lhe tirou o ar, a sensação de impotência. É difícil aceitar que, naquele mundo, não basta ser rápido ou forte. A mente é a sua maior arma e também o seu maior inimigo. Medo, dúvida, culpa. Tudo isso pesa mais do que qualquer ferida no corpo. Você se pergunta quantos ninjas antes de você já tiveram que enfrentar esse mesmo vazio. Mas mesmo no meio dessa tempestade interna, uma pequena voz insiste: continuar, aprender, sobreviver. Porque naquele mundo, desistir não é uma opção. Você se levanta lentamente, observa a bandana da folha sobre a mesa e, com dedos trêmulos, a segura. A responsabilidade pesa, mas também traz uma faísca de determinação. Amanhã será mais um dia, e você sabe que, mesmo que não dure muito, vai tentar. O dia seguinte amanhece lentamente, como uma promessa silenciosa. A luz filtrada pelas janelas de papel cria sombras que dançam suavemente nas paredes do seu quarto. Você se levanta com o corpo pesado, ainda carregando o cansaço e as marcas do encontro com Itachi. Mas algo dentro de você pulsa diferente. Uma inquietação misturada com a vontade de não se deixar derrotar. No campo de treinamento, o ar está fresco e impregnado do cheiro de terra molhada e folhas amassadas. O instrutor o espera com o olhar austero, pronto para retomar o trabalho que você sabe ser fundamental para a sua sobrevivência. Não há espaço para dúvidas aqui. Cada exercício, cada repetição, é um passo em direção a uma forma mais afiada de si mesmo. Você começa com o básico: posturas firmes, controle da respiração, o movimento dos pés sobre a terra. É exaustivo, muito mais do que imaginava. Cada músculo protesta, a coordenação parece fugir, e o suor escorre lentamente pela testa, enquanto o instrutor observa, silencioso, apontando pequenos erros que parecem enormes para você. Mas a dificuldade não é apenas física. O treino exige concentração absoluta, um controle mental que parece fugir toda vez que o medo ou a insegurança se insinuam. Você tenta apagar o passado recente da mente, a imagem dos olhos vermelhos de Itachi, substituindo-a pelos movimentos corretos, pelo ritmo da respiração, pelo som dos seus passos contra o solo. As horas passam entre exercícios de taijutsu, técnicas de arremesso e controle do chakra. A dor muscular se mistura com uma sensação nova, um tipo de foco que corta o ruído do mundo exterior e acalma a mente. Você percebe que, mesmo sendo iniciante, aquele esforço começa a criar uma base, uma promessa de que talvez, com tempo e disciplina, possa sobreviver nesse mundo de sombras e perigos. No fim do dia, exausto e suado, você encara o céu, que já se escurece. As estrelas começam a surgir, pequenas luzes solitárias em um vasto manto negro. É um lembrete silencioso de que, mesmo nos momentos mais difíceis, há algo maior para alcançar, e que a luta está apenas começando.
Os dias na vila começam a se misturar em uma rotina exaustiva, mas você sente que começa a entender o ritmo e as exigências daquele mundo. Os treinos, embora duros, já não parecem apenas obstáculos. São a linha tênue entre a vida e a morte. Mas em meio a essa aparente normalidade, surgem sinais de que algo está errado. Notícias começam a chegar, murmúrios abafados entre os mais velhos, mensagens trocadas em segredo, expressões preocupadas que se escondem atrás de máscaras de serenidade. Você ouve fragmentos sobre grupos hostis se movimentando perto das fronteiras, sobre conflitos que ameaçam romper a já frágil paz da vila. A atmosfera, antes calma, agora parece carregada, como antes da tempestade. Certa manhã, enquanto treinava no campo, você percebe um grupo de ninjas conversando com urgência perto da torre de vigia. Suas palavras chegam até você em pedaços. Ataque iminente, defesa reforçada, precisamos de todos em prontidão. Seu corpo reage antes mesmo da mente processar. A missão que parecia distante, as histórias que pareciam apenas sussurros, agora começam a se concretizar diante dos seus olhos. A vila que você aprendeu a chamar de lar pode estar prestes a ser o campo de uma batalha real. Você sente um misto de medo e determinação. A incerteza do futuro pesa, mas há uma chama que cresce. A necessidade de estar pronto para o que vier, mesmo que isso signifique enfrentar o desconhecido e o perigo sem tréguas. O aviso soou às primeiras horas da noite. Uma névoa espessa cobria a vila, deixando as ruas quase desertas e as lanternas lançando sombras tremeluzentes nas paredes. A calmaria antes do caos. Você e os outros ninjas são convocados rapidamente para as muralhas. O frio no ar parece penetrar até os ossos, mas o verdadeiro gelo está no silêncio tenso que domina o ambiente. O olhar dos veteranos está duro, mas seus gestos são firmes. Eles tentam transmitir segurança, embora você saiba que também sentem o peso do que está por vir. De repente, um clarão corta a escuridão. Um grupo inimigo investe contra a vila, movendo-se rápido e com uma violência inesperada. Gritos ecoam, armas são desembainhadas, e o som de kunais cortando o ar parece uma música macabra. Você corre, o coração disparado, o corpo em alerta máximo. Em meio ao caos, percebe um amigo próximo, alguém que estava ao seu lado desde o início dos treinos, sendo atingido. A cena é rápida demais, mas o impacto fica gravado, o corpo dele caindo, o olhar de surpresa e dor, a mão estendida buscando ajuda que não chega. A confusão se mistura com a dor, e você sente o peso esmagador da perda. Não só de um companheiro, mas de uma parte da sua inocência. A guerra não é algo distante. Ela está ali ao seu alcance, e você percebe que no mundo dos ninjas não há garantias. Entre o barulho e a fumaça, a luta continua, e a sobrevivência vira a única regra clara. Você sabe que aquela noite marcará para sempre quem você é, ou quem você deixará de ser. O cheiro forte de fumaça e sangue preenche o ar, misturado aos gritos e sons de aço contra aço. Você mal consegue acompanhar o ritmo frenético da batalha que se desenrola ao seu redor. Cada movimento é uma questão de vida ou morte, e o chão sob seus pés parece pulsar com a energia do conflito. Ao seu lado, os outros ninjas lutam com ferocidade, mas a ameaça é constante e implacável. Você sente o peso da adrenalina no corpo, cada segundo marcado por decisões rápidas e instintivas. Um inimigo surge de surpresa por trás, e você mal tem tempo de reagir. Um golpe que derruba a arma de suas mãos, deixando você vulnerável. O som de passos pesados se aproxima, e você sente uma presença ameaçadora. É um adversário maior, mais experiente, movendo-se com precisão letal. Seus olhos se encontram por um instante, e você percebe a frieza absoluta que só a guerra pode ensinar. Em um momento de clareza, você encontra forças para se levantar e contra-atacar. O choque das lâminas ecoa pela noite, e cada golpe desferido é uma declaração silenciosa de resistência. Mas mesmo no calor da batalha, a memória daquele amigo caído não sai da sua mente. Uma sombra que alimenta sua determinação e o lembra do preço que todos estão pagando. Os ataques não dão trégua. Cada golpe recebido parece drenar não só sua energia física, mas também uma parte da sua vontade. O corpo pesa, os músculos tremem,
e o ritmo acelerado da batalha começa a abrir fissuras no seu foco. Você desvia de um ataque por pouco, sentindo o vento cortante da lâmina passar perto demais. O inimigo é rápido, implacável, e a cada segundo parece prever seus movimentos. O suor escorre pelo rosto, misturando-se à poeira e ao sangue que mancham suas roupas. Um grito distante chama sua atenção. Seus companheiros estão feridos, alguns já caídos. O peso da responsabilidade apertando o peito, não só por você, mas por todos ali, tentando resistir ao avanço. No meio da confusão, um estrondo maior faz o chão tremer. Uma explosão próxima levanta uma cortina de fumaça densa, obscurecendo sua visão e desorientando seus sentidos. Você sente o calor do fogo próximo, o cheiro acre invadindo suas narinas. A luta parece se transformar em uma tempestade, um turbilhão caótico onde a única certeza é a necessidade de continuar lutando. Cada segundo é um desafio para não sucumbir, para manter a esperança viva, mesmo quando o cansaço e o medo ameaçam dominar. Quando tudo parecia prestes a ruir, o som distante de reforços se aproxima, firme e decidido. A entrada dos companheiros vindos de outra parte da vila não traz apenas um alívio momentâneo, mas também a chance de reorganizar as forças. O comandante grita ordens rápidas e claras, e o recuo planejado começa. Não uma fuga desesperada, mas um movimento calculado para preservar o máximo possível das vidas ali presentes. Você sente o peso da exaustão, o corpo queimando, mas sabe que cada passo para trás é uma oportunidade para lutar novamente amanhã. No entanto, a dor da perda ainda arde fundo, e os olhares trocados entre os sobreviventes carregam um silêncio pesado, uma mistura de alívio e tristeza. Ao se afastar das linhas de frente, a vila aos poucos volta à calma, mas a guerra deixou marcas profundas, visíveis e invisíveis. E você entende que esse é apenas o começo de uma jornada onde cada dia será uma batalha contra o tempo, contra os inimigos e contra os próprios limites. O som distante que rompe o caos da batalha parece um sussurro de esperança. Primeiro, um murmúrio no horizonte, passos firmes, ecos de vozes que se aproximam, trazendo consigo a promessa de reforços. Você mal consegue acreditar, mas é real. Mais ninjas da vila estão vindo para ajudar. A presença deles não é apenas um alívio momentâneo. É o sopro de ar fresco em meio ao sufoco que ameaçava esmagar tudo. O comandante, uma figura imponente e de olhar experiente, ergue a voz em ordens rápidas, quase cortantes, mas precisas. Cada comando é um fio que tenta costurar a frágil resistência que ainda resta. O recuo ordenado começa. Não é uma fuga desesperada, mas um movimento calculado, estratégico. Passo a passo, vocês abandonam as linhas de frente, mantendo a coesão enquanto recuam para posições mais seguras. Cada movimento é medido, cada respiração carregada de tensão. Você sente o peso da exaustão esmagando seu corpo. Cada músculo grita. Cada passo parece exigir uma força que você não sabe se ainda possui. Enquanto se afastam, o som dos inimigos não cessa, mas diminui. A vila começa a parecer um refúgio distante, uma promessa de segurança temporária. Porém, essa segurança é frágil, marcada pelas sombras que a guerra deixa no coração de cada sobrevivente. Você lança um olhar para os seus companheiros, alguns com rostos marcados pela poeira e pelo sangue, outros com olhares vazios, mergulhados em pensamentos que você não ousa perturbar. A dor da perda, a lembrança do amigo caído, ainda arde como uma chama que não se apaga. É uma chama que aquece e queima, que mantém viva a determinação e, ao mesmo tempo, dilacera a alma. Naquele momento, enquanto o frio da noite começa a tomar conta, você compreende algo fundamental. Essa guerra não é apenas contra inimigos visíveis, mas contra o medo, o cansaço e a dúvida que tentam invadir seu coração. E a verdadeira batalha, talvez, esteja em não deixar que essas sombras o consumam. A vila agora está envolta em uma calma estranha, quase irreal. O silêncio que sucede à tempestade é pesado, quase palpável, como se o próprio ar carregasse o peso das vidas que se perderam naquela noite. Os sons habituais, risadas, conversas, o tilintar de objetos nas lojas, estão ausentes, substituídos por um murmúrio triste que percorre as ruas.
Você caminha pelas pedras frias, observando as expressões cansadas e marcadas daqueles que, como você, sobreviveram ao primeiro impacto. O olhar deles revela o que palavras não conseguem transmitir. Um misto de alívio, dor e uma dúvida silenciosa sobre o que ainda está por vir. A perda do amigo próximo ainda ecoa em sua mente. Um espectro que acompanha cada passo. Você se lembra do rosto dele, a surpresa, a dor, a mão estendida na esperança de apoio que não chegou a tempo. Essa lembrança não é apenas um peso, mas também uma chama, uma motivação silenciosa para continuar, mesmo quando o cansaço parece insuportável. As horas seguintes são tomadas por preparativos e reuniões urgentes. A liderança da vila está tensa, discutindo estratégias para reforçar as defesas, reorganizar as patrulhas e treinar os mais jovens para o que pode ser uma guerra prolongada. Você ouve os planos, absorve as instruções, mas sente que a verdadeira batalha está acontecendo dentro de si mesmo. Na solidão do seu quarto, sentado no tatame, você revira seus pensamentos. A sensação de vulnerabilidade, a consciência brutal de que a morte está sempre próxima, começam a moldar sua visão do mundo. Mas também surge algo novo, uma determinação silenciosa, uma promessa de que, não importa o quão difícil seja, você vai lutar para proteger aquilo que restou. O caminho à frente é incerto e assustador, mas a cada respiração, você sente que está um pouco mais preparado para enfrentá-lo. Porque no mundo dos ninjas, a força não está apenas no corpo, mas na mente e no coração que insiste em não desistir. Os dias após a batalha são um turbilhão de preparativos e tensão constante. A vila parece respirar com dificuldade, carregando as cicatrizes recentes enquanto tenta se recompor. Mas o descanso é curto. Uma nova missão surge, dessa vez para resgatar um grupo de ninjas que ficou isolado em uma área próxima, cercada por inimigos. Você é convocado a integrar a equipe de resgate, junto com alguns dos seus companheiros, e uma figura que desde o início chamou sua atenção. Uma kunoichi chamada Aiko. Ela tem um olhar sereno, mas firme, e uma presença que acalma mesmo nas horas mais tensas. No caminho até o ponto designado, as conversas entre vocês começam tímidas, quase hesitantes. Aos poucos, no entanto, as palavras fluem com naturalidade, revelando medos, esperanças e a determinação compartilhada de enfrentar juntos o que vier pela frente. Enquanto avançam por terrenos difíceis, o vínculo cresce. Aiko não é apenas uma aliada na luta. Ela se torna um refúgio, uma voz amiga em meio ao caos. Seu jeito calmo ajuda a acalmar seu coração acelerado, e você percebe que, mesmo em um mundo onde a morte espreita a cada passo, é possível encontrar uma conexão que traz força. Mas a missão é implacável. O resgate exige coragem, estratégia e sacrifícios, e enquanto lutam para libertar os isolados, vocês sentem o peso da responsabilidade não apenas pela própria vida, mas pela daqueles que dependem de vocês. O perigo está em cada sombra, mas com Aiko ao seu lado a batalha parece menos solitária, e naquele momento, no meio da tensão e incerteza, algo diferente começa a nascer. Uma promessa silenciosa de que, mesmo nos tempos mais sombrios, há espaço para a esperança. O terreno à frente é traiçoeiro. Um emaranhado de árvores retorcidas, pedras soltas e neblina baixa que envolve tudo como um manto silencioso. Cada passo é dado com cautela, o som abafado pela natureza densa. O grupo avança em silêncio, a tensão crescendo a cada instante. Você sente o olhar atento de Aiko, que se move com uma graça letal, mas sem perder a ternura em seu gesto quando lança um sorriso breve. Só para você, naquele momento fugaz que parece desacelerar o tempo. A missão é uma corrida contra o relógio. O grupo de ninjas isolados está cercado, e a estratégia exige rapidez e precisão. Vocês se aproximam do local designado, e o primeiro sinal de inimigos aparece. Sombras se movendo entre as árvores, olhos brilhando com intenções hostis. O combate explode com intensidade. Gritos abafados, golpes rápidos e coreografados, uma dança mortal onde a sobrevivência é a única regra. Em meio ao caos, você e Aiko lutam lado a lado, protegendo um ao outro com um sincronismo que parece nascer da confiança construída nos últimos dias. Mas a missão também traz momentos de silêncio,
onde o perigo momentaneamente se afasta e vocês conseguem trocar palavras sussurradas, promessas e medos compartilhados, a certeza de que, mesmo que o amanhã seja incerto, a jornada vale a pena se estiverem juntos. Quando finalmente conseguem libertar os companheiros, a sensação é agridoce. A alegria da vitória mistura-se ao cansaço e a consciência de que a guerra está longe de terminar. Ainda assim, ao olhar para Aiko, você percebe que não está mais sozinho. Entre as sombras da guerra, uma chama brilha, frágil, mas real. E é essa chama que, por enquanto, mantém a esperança acesa. O retorno para a vila é silencioso, pesado. A adrenalina da missão ainda pulsa em suas veias, mas agora o que domina é o cansaço, físico e emocional. Cada passo parece mais difícil, cada respiração mais lenta, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Aiko caminha ao seu lado. Seu olhar suave contrasta com a dureza dos dias recentes. Em um momento de pausa, ela quebra o silêncio. Sua voz baixa como um sussurro que parece carregar toda a força que vocês precisam. Sei que não é fácil. Ela começa, sem olhar diretamente para você. Mas mesmo na escuridão, há luz. E às vezes, essa luz vem das pessoas que encontramos. Você sente seu coração acelerar, não só pela proximidade, mas pela verdade contida naquelas palavras. É um momento de vulnerabilidade compartilhada, um espaço onde a máscara do ninja se quebra, revelando o humano por trás da armadura. Vocês trocam histórias, medos e esperanças, confissões silenciosas, que não precisariam de palavras, mas que fortalecem o laço entre vocês. A guerra é brutal, mas ali, naquele instante, parece que existe algo mais, algo que vale a pena proteger, mesmo que o mundo ao redor esteja desmoronando. Quando chegam à vila, a rotina retoma sua forma, mas você sabe que nada será como antes. O relacionamento com Aiko não é apenas um refúgio, é um motivo para continuar lutando, para encontrar sentido mesmo em meio ao caos. A rotina na vila parecia retomar seu ritmo, mas algo estava longe de estar certo. As cicatrizes da última batalha ainda ardendo em cada olhar, você e Aiko sentem o peso do silêncio que se instalou ao redor. Entre conversas discretas e olhares preocupados, surgem rumores inquietantes. A sombra da Akatsuki não se afastou, e o nome de Itachi parece sussurrado com uma mistura de medo e respeito. Enquanto isso, o relacionamento entre vocês se fortalece, um refúgio silencioso onde ambos encontram um breve respiro da guerra iminente. Vocês compartilham histórias, risos raros e planos tímidos para um futuro que parece cada vez mais incerto. Mas a paz é frágil. À noite, quando a vila se cala, você sente o peso do olhar invisível que acompanha cada passo. Uma sensação de que algo está por vir, uma tempestade silenciosa pronta para romper. Os dias que se seguiram à batalha foram envoltos numa aparente calmaria que mais parecia um suspiro contido da vila. Por fora, o movimento retomava seu curso. As crianças voltavam às brincadeiras tímidas nas ruas, as barracas eram armadas e desmontadas com o ritmo costumeiro, e o mercado recuperava pouco a pouco o cheiro de especiarias e pão recém-assado. Mas por dentro, algo se agitava, invisível e inquietante. O silêncio que habitava os olhares era pesado, como se cada pessoa carregasse uma sombra que não conseguia dissipar. Você, Aiko e os poucos companheiros que restaram se reuniam em conversas baixas e cuidadosas, conscientes de que a verdadeira guerra estava longe de ter terminado. Os rumores se espalhavam sorrateiros, como uma brisa gelada que se infiltra por entre as frestas das janelas. A Akatsuki, aquela organização sinistra que se tornara lenda e pesadelo, continuava a lançar sua sombra sobre a vila. E no centro daquele medo, o nome de Itachi Uchiha ressoava como um trovão distante, reverberando em cada sussurro. Uma presença que não podia ser ignorada, um inimigo cujos olhos vermelhos pareciam enxergar a alma de qualquer um. Durante as noites, enquanto a vila adormecia sob um céu estrelado, você sentia o peso desse olhar invisível, a sensação de ser seguido por algo que não se via, mas que se percebia em cada sombra que se movia um pouco fora do lugar. Aiko, ao seu lado, compartilhava dessa inquietação, e juntos tentavam encontrar no afeto silencioso um porto seguro contra a tempestade que se aproximava.
O relacionamento de vocês, nascido entre a poeira dos treinos e o fogo das batalhas, agora se aprofundava em um terreno de cumplicidade e esperança frágil. Trocas de olhares prolongados, gestos de cuidado discretos e momentos roubados de risos em meio à tensão eram o que sustentava os dois diante da incerteza. Mas no fundo você sabia, a calmaria era apenas o prelúdio. Uma tempestade silenciosa se formava no horizonte, pronta para romper e colocar à prova não apenas suas habilidades como ninja, mas o que havia de mais precioso para você. Os dias que se seguiram à calmaria aparente foram marcados por um inquietante crescimento da tensão. Algo na vila parecia diferente, embora ninguém ousasse falar abertamente sobre isso. Você e Aiko sentiam em cada sussurro carregado de medo, em cada olhar furtivo lançado pelas ruas, que a ameaça que antes era apenas um nome distante começava a se aproximar. E dessa vez era pessoal. Os rumores falavam de sinais, movimentos discretos nas florestas ao redor, silhuetas sombrias que desapareciam antes que pudessem ser identificadas e histórias contadas em voz baixa sobre desaparecimentos misteriosos. A presença da Akatsuki não era apenas um espectro no passado. Ela estava viva e ativa, e sua influência sinistra tocava cada canto do território. Aoko, com seu olhar firme, tornou-se um pilar silencioso, uma âncora na tempestade que ameaçava engoli-los. Juntos, vocês passaram horas trocando informações, tentando montar um quebra-cabeça incompleto, enquanto a ansiedade crescia e os dias escureciam cedo demais, como se o sol tivesse medo de testemunhar o que estava por vir. E então vieram as pistas mais concretas. Mensagens interceptadas, relatórios de vigias, detalhes perturbadores sobre uma possível investida direcionada. O nome que não parava de aparecer era o mesmo que você jamais esqueceria: Itachi Uchiha. A presença dele era como um frio cortante que atravessava a pele e congelava o sangue. Você tentava se preparar junto com os outros para o inevitável. Uma batalha não apenas contra inimigos visíveis, mas contra a sombra implacável da própria morte que caminhava com olhos vermelhos e um sorriso enigmático. À noite, quando as estrelas estavam cobertas por nuvens pesadas, Aiko segurava sua mão com força. Não precisavam dizer nada. Naquele toque havia promessas silenciosas de luta, de sobrevivência e de que, acontecesse o que acontecesse, estariam juntos. Mas, no fundo, uma semente de medo crescia, sabendo que o verdadeiro desafio ainda estava por vir e que poderia custar tudo o que tinham. As noites na vila começaram a mudar. O ar, antes carregado apenas com o aroma das flores e da madeira queimada, agora trazia um perfume estranho. Um misto de chuva próxima e algo amargo, como se o próprio vento carregasse uma mensagem velada de perigo. Você e Aiko sentiam essa mudança em cada fibra do corpo. As sombras pareciam ganhar vida própria, deslizando silenciosas pelas ruas estreitas e pelas vielas escuras. Os animais, normalmente barulhentos ao anoitecer, agora silenciavam, como se pressentissem o que estava para acontecer. Em uma dessas noites inquietas, enquanto patrulhavam os arredores, seu grupo se deparou com sinais claros de movimentação, pegadas frescas na lama, vestígios de fogo recente e marcas estranhas gravadas nas árvores, símbolos que vocês conheciam apenas pelos relatos das histórias antigas e temidas. Os ventos carregavam um presságio cruel. Um de seus companheiros, um ninja mais velho e experiente, sussurrou com uma voz grave: "Eles estão chegando, e não para avisar." A ansiedade tomou conta de você, como uma chama rápida e voraz. Cada passo, cada som, parecia anunciar a chegada do inimigo que vocês mais temiam. Aiko, ao seu lado, lhe deu um beijo, os olhos refletindo a mesma mistura de medo e determinação que queimava dentro de você. Vocês tentaram reforçar as defesas da vila, mas a sensação era de que estavam apenas ganhando tempo. O cerco invisível se fechava, e o silêncio da noite era o prelúdio para uma tempestade que não deixaria sobreviventes, ou quase nenhum. No fundo, uma voz interna tentava avisar: prepare-se, porque o pior ainda estava por vir. A noite estava especialmente silenciosa, como se a vila inteira prendesse a respiração, antecipando o golpe que viria. Você e Aiko patrulhavam próximos à fronteira da floresta,
atentos a qualquer sinal, cada som amplificado pela quietude ao redor. De repente, uma sombra se moveu rápido demais, quase imperceptível, deslizando entre as árvores. Antes que pudesse reagir, um golpe certeiro atingiu Aiko. Um genjutsu poderoso, frio como a morte, a imobilizando e levando sua consciência para um pesadelo do qual ela não poderia escapar sozinha. Você tentou alcançá-la, mas uma figura sombria surgiu à sua frente, bloqueando o caminho. O rosto era familiar demais para ser ignorado. Itachi Uchiha, seus olhos vermelhos brilhando com uma frieza aterradora. Ele falou com uma voz calma, quase sussurrada. Não tente ser herói, não desta vez. Ela é minha, por enquanto. Com um movimento rápido e quase silencioso, ele desapareceu entre as sombras, levando Aiko junto. Você ficou parado por um momento, o coração em choque, a raiva e o desespero tomando conta. Não havia tempo para lamentar. A missão agora era clara: salvar Aiko, custe o que custar. Você reuniu a equipe para começar os planos de resgate, sabendo que o caminho seria repleto de perigos e que nada mais seria como antes. O ar na sala de reuniões estava pesado, saturado de tensão e palavras não ditas. A equipe reunida olhava para você com uma mistura de preocupação e determinação. Alguns rostos mostravam o medo que tentavam esconder. Outros, uma vontade férrea de não deixar que a perda fosse definitiva. Você sabia que a missão à frente não seria apenas uma operação de resgate qualquer. Era uma luta contra o desconhecido, contra um inimigo que parecia estar sempre um passo à frente. Itachi não era apenas um adversário. Era uma sombra que se infiltrava na mente e no corpo de quem ousasse enfrentá-lo. Aiko, embora presa e indefesa naquele momento, ainda era o motivo de sua força. A imagem dela, mesmo no tormento do genjutsu, era um farol que iluminava o caminho escuro à frente. As estratégias foram traçadas em silêncio, cada detalhe discutido com cuidado. O terreno da floresta, as possíveis armadilhas, as habilidades conhecidas do inimigo, tudo era considerado, medido, pesado. Enquanto isso, você sentia o peso da responsabilidade esmagando o peito. A equipe confiava em você, e você precisava estar à altura, não apenas como líder, mas como alguém que não podia perder o que mais amava. No silêncio da noite, quando tudo parecia descansar, você se permitiu um momento de vulnerabilidade, olhando para o vazio, questionando se conseguiriam sair vivos daquela. Mas a resposta era clara. Não havia outra escolha. A missão de resgate começaria ao amanhecer, e o tempo já era o inimigo mais cruel. O amanhecer trazia uma névoa espessa, como se a própria floresta quisesse esconder os passos da sua equipe. Vocês avançavam com cautela, cada movimento calculado, os sentidos aguçados ao máximo. O silêncio era pesado, cortado apenas pelo som abafado das folhas sob os pés e o leve sussurro do vento. As árvores altas se erguiam como sentinelas implacáveis, e a luz do sol mal conseguia penetrar o denso manto verde. Você sentia a presença invisível dos inimigos, armadilhas ocultas e olhares observando cada passo. O coração disparava, a adrenalina correndo em suas veias, enquanto o medo e a determinação se misturavam em uma tensão quase insuportável. Aiko, mesmo presa e sob o efeito do genjutsu, parecia estar em algum lugar além do alcance, mas isso só aumentava sua urgência. Cada segundo era precioso e a missão não permitia erros. De repente, vozes sussurradas rompem a quietude. Guardas inimigos próximos, alertas e prontos para atacar. Vocês se posicionam, preparando-se para o confronto inevitável. A luta explode com ferocidade. Kunais voam. Jutsus são acionados em uma coreografia brutal de vida e morte. Seu corpo se move instintivamente, bloqueando ataques, contra-atacando com precisão. O som dos golpes, o cheiro de terra remexida e o gosto metálico do sangue criam uma atmosfera de caos controlado. No meio do confronto, você percebe que a equipe está sendo empurrada para uma armadilha. O terreno se estreita e os inimigos aumentam em número, forçando vocês a recuar, mantendo a formação, mas com o perigo crescendo a cada instante. O relógio corre contra vocês e a missão se torna não só sobre salvar Aiko, mas sobre sobreviver a cada segundo daquele pesadelo vivo. A floresta parece fechar-se ao redor de vocês como um túmulo vivo.
A névoa espessa e os troncos imponentes tornam cada passo uma luta para manter a orientação, enquanto os inimigos, ocultos na sombra, atacam com precisão implacável. O primeiro a cair é Kaoru, seu irmão de armas, surpreendido por um kunai veloz que atravessa seu ombro antes que pudesse reagir. Seu grito de dor ecoa como um aviso trágico, e a equipe se mobiliza para defendê-lo, mas o equilíbrio já está rompido. O combate se transforma numa dança caótica de desespero. Vocês tentam manter a formação, proteger os feridos e avançar, mas a cada minuto, a presença invisível de Itachi se faz sentir. Seus movimentos são rápidos demais, suas estratégias frias e calculistas. Takeshi, um dos seus mais confiáveis, é pego numa armadilha mortal. Uma explosão corta a trilha, derrubando árvores e criando um labirinto de fogo e fumaça. O som do seu último grito fica preso na garganta de todos, uma memória que nenhum de vocês esquecerá. Você sente o peso esmagador da perda, mas não pode parar. Aiko ainda está em cativeiro, e é por ela que vocês lutam. Mas a cada amigo que cai, o vazio cresce, e a sensação de que a vitória pode estar cada vez mais distante se torna quase insuportável. No meio da batalha, você encara Itachi pela primeira vez, seus olhos vermelhos brilhando com uma frieza inumana. O silêncio entre vocês é carregado de ameaças não ditas, e a certeza de que essa guerra vai custar mais do que poderiam imaginar. A batalha é feroz, mas o cansaço e as perdas pesam. Aiko, ainda sob o genjutsu, é mantida distante, uma lembrança viva do que está em jogo. No momento mais crítico, quando a derrota parecia iminente, uma força oculta irrompe dentro de você, uma determinação nascida do vínculo que tem com Aiko, da promessa silenciosa de não deixá-la cair. Com um esforço titânico, você rompe a defesa implacável de Itachi, quebrando as correntes invisíveis que o prendiam. Mas a vitória é amarga. À medida que tentam fugir do local, o silêncio da floresta é cortado por gritos desesperados e sons de luta que se transformam em lamentações horrendas. Um por um, os seus companheiros são atingidos de formas brutais e impiedosas. Takeshi, que tentou proteger o grupo das emboscadas, é surpreendido por uma lâmina oculta, perfurando seu peito com precisão cirúrgica. Ele cai aos seus pés, o olhar se perdendo na dor e no choque, e sua mão procura a sua em busca de conforto que você não pode dar. Kaoru, ferido, mas tentando avançar, é cercado e abatido por múltiplos inimigos. Suas últimas palavras, um sussurro de desculpas e um pedido para que você não desista. O silêncio pesa ainda mais quando, em meio ao caos, você percebe que outros sumiram, consumidos pela floresta traiçoeira, vítimas de armadilhas e ataques surpresa, que nada deixaram além de corpos caídos e memórias destroçadas. Você é obrigado a seguir em frente, carregando nos ombros o peso de cada vida perdida, o eco de cada grito e o vazio daqueles que nunca mais estarão ao seu lado. A fuga torna-se um corredor de dor e silêncio. A vila que esperava receber heróis agora se prepara para receber apenas 2 sobreviventes, você e Aiko. Marcas profundas estarão para sempre gravadas em seus corações. O caminho de volta para a vila se transforma em um pesadelo vivo, onde cada sombra parece esconder uma lembrança dolorosa. O silêncio entre você e Aiko é pesado, carregado de tudo que ficou pelo caminho. Amigos que não voltarão, sonhos que foram arrancados com violência e uma esperança que agora se mostra frágil e incerta. Cada passo na trilha é um lembrete cruel das perdas. O cheiro forte do sangue seco e da terra revolvida mistura-se ao vento frio que sopra pelas árvores, carregando consigo o som distante de pássaros noturnos que parecem pressentir o luto iminente. Aiko, embora livre do genjutsu, ainda está envolta em uma névoa de confusão e medo. Seus olhos, antes brilhantes e cheios de vida, agora refletem um vazio que corta seu coração como uma lâmina afiada. Você segura sua mão firme, tentando transmitir alguma segurança, mas sabe que a recuperação será lenta e dolorosa. No decorrer da fuga, vocês enfrentam ainda perigos, rastreadores inimigos, terreno traiçoeiro e a constante ameaça da exaustão. O peso da missão e das perdas começa a desmoronar a fortaleza que vocês construíram em meio à guerra. Chegar à vila é um alívio amargo,
As paredes, que antes pareciam símbolos de proteção, agora são testemunhas silenciosas do que foi perdido. Vocês são recebidos com olhares mistos, de alívio, tristeza e respeito pelo que enfrentaram. Mas dentro de vocês, a batalha ainda não acabou. O trauma dos horrores vividos e a memória dos amigos que caíram martelam incessantemente, deixando cicatrizes invisíveis que talvez nunca se fechem completamente. A vila, antes um refúgio, agora parecia um lugar estranho e silencioso. As ruas que um dia ecoaram risos e passos leves, agora pareciam marcadas por fantasmas, sombras que carregavam os ecos das perdas recentes. Você e Aiko retornaram juntos, mas algo dentro de vocês havia mudado irrevogavelmente. O peso das memórias das mortes brutais de seus amigos pesava em cada gesto, em cada olhar, em cada silêncio compartilhado. Aiko, que antes irradiava força e esperança, agora carregava no rosto uma expressão de tristeza profunda. Muitas vezes, seus olhos se perdiam no vazio, e ela evitava falar sobre o que tinha vivido enquanto estava sob o Genjutsu. Cenas aterrorizantes que ainda a assombravam em sonhos e pesadelos. Você mesmo sentia um nó constante na garganta, uma mistura de culpa e impotência que parecia corroer sua alma. Cada vez que fechava os olhos, via Takeshi caindo em chamas, Kaoru silenciando para sempre com aquele último suspiro de dor. Essa dor compartilhada, que poderia unir, começou a criar distâncias. Vocês tentavam se apoiar, mas o trauma manifestava-se em explosões de silêncio, momentos de afastamento emocional e uma sensação crescente de isolamento, mesmo estando lado a lado. A batalha pela sobrevivência agora se dava dentro de vocês mesmos. E apesar do amor que ainda os unia, a sombra do passado ameaçava engolir o que restava de esperança. Os dias seguintes foram um silêncio pesado, preenchido apenas pelo som dos passos lentos e pela respiração compartilhada entre você e Aiko. O mundo parecia ter perdido suas cores, reduzido a tons de cinza que refletiam as marcas profundas deixadas pela batalha e pela perda. Vocês caminham juntos pela vila, agora reconstruída aos poucos, mas suas almas ainda carregam as cicatrizes invisíveis de quem viu amigos morrerem de formas horríveis e impiedosas. O peso da sobrevivência é uma sombra constante, uma lembrança de que, mesmo na vitória, o preço pode ser alto demais. Por vezes, a mão de Aiko aperta a sua com força, um gesto silencioso que diz mais do que palavras poderiam. É uma promessa, não apenas de continuar, mas de lutar contra o medo e a dor que tentam consumi-los. Vocês sabem que o futuro é incerto, que o trauma pode nunca desaparecer completamente, mas também que não estão mais sozinhos. O amor que nasceu em meio às cinzas é uma chama tênue, mas real, um fio de esperança que pode, um dia, reacender a vida e a alegria em seus corações. No final, ser ninja no mundo de Naruto não é apenas sobre força ou habilidades, é sobre resistir às tempestades internas, carregar as perdas e, ainda assim, encontrar motivos para seguir em frente. E agora, com Aiko ao seu lado, você sabe que, mesmo quando tudo parece desmoronar, ainda há uma razão para continuar lutando, pelo amor, pela memória e pela vida que ainda podem construir juntos.